Fala, seus meninos! Feliz ano novo! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, eu vou falar sobre o pior livro de psicologia que eu li na minha vida. Se chama esse aqui, Psicologia Aplicada no Cotidiano. Só para dar o contexto, né? Eu ganho muitos livros das editoras. E aí eu ganhei esse, dessa editora chamada Editora Prime. Depois eu descobri que esse livro é vendido às vezes em um box, do tipo Coisas Imperdíveis da Psicologia, que ele é todo roxo. Mas aí eu percebi também que na verdade ele é bucho de canhão dessas feiras de livro, né? Que eles vendem bem baratinho, eu acho. Isso deve estar o quê? 20, 10 reais, 15 reais, algo assim, né? É um livro com preço convidativo, né? Que fala sobre psicologia e psicologia aplicada no cotidiano. Só que isso aqui é o pior investimento que você pode fazer na sua vida. E, né, mataram uma árvore para fazer esse livro aqui, que é muito triste. Primeiro eu tentei procurar o autor, né? A biografia do autor, esse Frederick Beck. Não tá na capa, né? Você percebe? Isso já me cheira maracutaia. E aí eu tenho aqui, né, na contracapa, Frederick Beck. Procurei na internet, não achei, só sobre esse livro mesmo. Tá nos dados de catalogação. Ele é traduzido, né? Ele é de 1954, Psicologia Aplicada no Cotidiano. 1954? Estou descobrindo isso agora. E aí, enfim, vamos aqui o copyright de 2016, mas o autor aqui está acreditado como 1954. Esse livro ele é o maior desserviço que se pode fazer pela psicologia, na verdade, uma desinformação. Os editores já, numa espécie de apresentação do livro, eles já tentam explicar que é a psicologia, que não vai estar errada, mas é bem complicada para as pessoas que não estão acostumadas a entender, né? Eles colocam dizendo assim, a maioria das pessoas tem ideia do que significa psicologia. Ponto. Ponto final. Ponto continuando. É a ciência dos fenômenos psíquicos e do comportamento que investiga os processos e estados conscientes, assim como suas origens e efeitos. Entendeu o que é psicologia? É a ciência dos fenômenos psíquicos e do comportamento que investiga os processos e estados conscientes, assim como suas origens e efeitos. É complicado, né, para um leigo entender, porque psicologia, na verdade, psicologia é a ciência que estuda o comportamento humano e seus processos mentais. Ponto final. Você aumentar essa explicação, você vai deixando ele mais complicado, mais complexo de entender, né? Já foge muito do entendimento comum. Mas psicologia é a ciência do comportamento que estuda os seus processos. Que inferno! Psicologia é a ciência que estuda o comportamento humano e seus processos mentais, não esqueça. E o livro, nas primeiras 20 páginas, ele até que ele é consistente, né? Ele explica um pouco de psicanálise, um pouco de Jung. Não explica que a psicanálise hoje, eu não sou psicanalista, tá? Não é a minha área de expertise, apesar de eu ler muito, conhecer um pouco, um poucão assim, muito. É um livro que não atualiza a psicanálise, né? A psicanálise não parou em Freud, né? A psicologia psicanalítica também não parou no Jung, assim, existem estudiosos e pessoas que evoluíram muito das teorias de Freud, assim, contextualizam os dias de hoje, né? Às vezes uma linhagem também até muito com a psicologia social, vários e vários estudiosos. Lacan é um exemplo, assim, de um estudo mesmo muito hard, né? É a mais pauleira da psicanálise. O autor aqui esquece completamente, né, que Lacan dá suas contribuições assim, e deixa a psicanálise muito mais relevante nos dias de hoje. Tem várias grandes besteiras, assim, o livro é recheado de mais do mesmo, de achismo, sabe? É uma costura muito doida de psicanálise, aí vem divórcio, vem filhos do divórcio, vem... Vocês vão ver aqui. Tem um capítulo chamado Amor e Paixão, que é um assunto que Lacan já esmiuçou bastante. E aí tem um ponto muito louco sobre mitos sobre o amor, verdades sobre o amor. E tem uma frase que eu achei maravilhosa já, não desperdice a frase eu te amo, seja lá o que quer dizer. Tá? Em outra parte, coloca aqui uns pseudos estudos científicos sem nenhuma referência, nome, a pesquisa, o método. Enfim, aí tem um capítulo maravilhoso que eu achei que se chama Ídolos e Idolatria. Que ele já começa com a seguinte frase maravilhosa. A idolatria existe desde que o mundo é mundo. Nossa, parabéns. Aí tem uma frase muito estranha que ele diz, né? Que ele fala sobre... ele quer falar sobre idolatria no sentido de pessoas adorarem políticos, artistas, esportistas, mas ele mete uma pseudo-antropologia que os indígenas são campeões em erigir totens para seus deuses, no sentido de que, como se fossem indígenas, eles
fossem mais pagãos do que outros povos. Muito errado, né? Aí ele também mete um Jim Jones, aí mete... ele fala de John Lennon do nada, assim, no livro. Que lembrando, né? Psicologia aplicada no cotidiano. Não tem nada ainda de psicologia aplicada, não tem nem psicologia e não tem nem cotidiano. E aí, no determinado momento, ele fala aqui do John Lennon, né? E fala que o assassino do John Lennon, né? O Chapman, idolatrava Lennon. Mentira, sabido que esse Chapman, né, o assassino do John Lennon, na verdade, escolheu o John Lennon para ele ser ali o artista mais acessível no momento, né? Porque ele era famoso, não porque ele idolatrava. Isso é um efeito Mandela, né? Uma mentira que se tornou verdade. Sobre idolatria ainda, né? Já quando idolatramos alguém de carne e osso é porque gostaríamos de ser aquela tal pessoa. Não, não, né? Não é bem assim, não é bem assim, sabe? É verdade, né? A própria psicanálise já ajuda a gente a entender que às vezes, né, nós projetamos a nossa potência, né, a nossa vontade de agir, os nossos sonhos, os nossos desejos no outro, não que o outro seja eu, né, mas que alguém, né, um pai simbólico, enfim, alguém poderoso, algo, alguém realiza aquilo que eu não pude realizar, não é que eu queira ser aquela pessoa. E aí ele mete o pau na juventude, por isso que eu acho que isso foi feito assim por várias pessoas de maneira aleatória, enfim. A juventude, principalmente, é responsável pelo delírio que a fama causa. Não faz sentido, né, se você for analisar de maneira lógica, o que causa o delírio, a fama e tudo é o sistema capitalista, no sentido de que, né, os artistas, os esportistas, né, um BTS da vida, um Beatles, um Rolling Stones, né, o Ghost, uma banda que eu gosto pra caramba, né, inclusive Rolling Stones também, eles viraram produtos de massa, né? Porque eles são vendíveis, eles são muitas vezes até pré-fabricados, né? O BTS é uma banda que não surgiu por um interesse genuíno daqueles jovens, assim, mas de empresários, esse tipo de coisa. Então, assim, a música ela é vendável, né? Ela é altamente consumida porque existem mecanismos aí de marketing, né? Produzidos por pessoas que são até velhas, idosas, né? Os Beatles, os Rolling Stones se tornaram sucesso de marketing na época porque os marqueteiros da época, né, os donos de rádios, radialistas, enfim, as pessoas que investiram neles, né, eram pessoas velhas. Isso não é culpa da juventude, né? Se por acaso elas caíram é porque elas eram o público-alvo. Ponto. Você tem que sempre analisar as coisas no todo, né? Não no micro, mas no macro. Assim. Então, sinto falta de noção de como esse cara, esse autor, ou autores, né? Se for um golpe de editora por aí, o raciocínio lógico, qual foi a metodologia que eles usaram para chegar nessas frases absurdas. Então, assim, é muito estranho mesmo. Aí ele tem uma dica de ouro para quem quer se livrar aí dessa idolatria por ídolos. Né? Esse termo também é muito tosco, vago. Né? Influenciar voluntariamente o subconsciente a anular os impulsos de pensamentos negativos, né? Como obter a chave de um tesouro. Não, cara, a gente trabalha essa questão com terapia, né? O cognitivo comportamental, até as terapias mentalistas também, de que um passo de cada vez, tá? Não existe um segredo, uma chave, uma técnica própria, particular, que vai ser batata ali que vai resolver, tá? Isso é muito errado. O vídeo vai ficar longo, vamos ver aqui outra parte que eu achei maravilhosa, muito perigosa também, sobre crise do divórcio. Que ele fala aqui um motivo muito genérico, né, que o divórcio é feito por vários motivos, né, não me diga. Né? E aí, primeiro, o motivo principal é a escolha errada, seja lá isso que quer dizer. Uma parte do livro ele diz que nós somos viciados em sofrer, né? Por isso que os divórcios acontecem. E aí ele termina, né, dando essa dica aí sobre o divórcio, sobre o tempo realmente pode ser o maior aliado nesse tratamento. Não, a gente sabe que muitas patologias e sofrimentos psíquicos assim genuínos, sabe, o tempo não cura, o tempo não passa. Essa é uma das maiores mentiras, que o tempo cura tudo, é mentira, tá, gente? Às vezes a gente entra num processo ali até de depressão, onde nossos neurotransmissores não produzem mais aquelas substâncias necessárias para que a gente se sinta bem, prazer na vida, tá? Então o organismo para de produzir e aí, se você não cuidar, né, se você não for tomar até remédio, às vezes é necessário, né, para que o corpo volte a produzir aqueles neurotransmissores, tá? Pode durar uma vida, sabe? Não é essa questão de o tempo é o aliado e tal. Isso não é verdade, tá? Do ponto de vista científico, isso não é verdade. Uma parte aqui também que é muito doida, né? Eu até botei aqui, tradução.
que o livro é gringo, né, e tal, e aí no meio do nada, no meio do negócio, eles colocam aqui, né, aqui no Brasil. Ué, o livro não é gringo, não é traduzido, como é que tem partes? Ou então essa é uma nova versão que o autor colocou dados do Brasil, porque dados não tem nenhum. Mas enfim, então assim, será que esse livro foi traduzido mesmo? Será que esse livro é de gringo mesmo? Bom, vamos lá. Se você quer entender divórcio, quer entender as dinâmicas da família, existem livros de verdade que podem te ajudar, né? Ó, eu estou lendo também esse aqui, inclusive eu ganhei ele também lá da Feira do Livro, né? Família e Sociedade Industrial. Família e Sociedade Industrial se propõe a explicar o caráter da família e das sociedades industriais avançadas, base em situá-las em uma perspectiva histórica e sociológica mais ampla. É um livro espanhol, mas se você tiver dificuldade de espanhol, dá até para traduzir, eu não sei se tem edição brasileira, procura aí, né, do C.C. Harris. Esse livro ele explica como as dinâmicas da família funcionam, né, num mundo cada vez mais industrializado, mais capitalista. É sabido que até os divórcios, né, as novas configurações de família também são influenciadas pelo sistema econômico, pelo sistema social vigente, né, essa questão de padronizar famílias, né, enfim. É muito mais complexo do que duas notas aqui de 2 parágrafos muito porcos falando sobre divórcio, né, excluindo todo esse aspecto aí social, histórico, antropológico. Então, não vale de muita coisa, né? Outro livro também, esse aqui para psicólogos, né? Manual de Psicoterapia Familiar, do José Carlos Vitor Gomes, né? Porque o livro é um convite ao psicoterapeuta para ele pensar sobre os efeitos da dinâmica intrafamiliar na formação de sintomas e dos quadros psicopatológicos, né? Assim como o estímulo para o estudo e a intervenção nessa instituição tão fundamental para o homem, que é a família. É um livro já que requer uma certa atualização, mas também se aprofunda muito nessa instituição, que é a família, vide aí perante todo o sistema social, econômico vigente, né? Então, assim, você precisa estudar bastante. E outra aqui do Pincus e Dário, Psicodinâmica da Família, também mesma coisa. Então, assim, detalhe, né? Todos esses livros, eles possuem um negocinho chamado bibliografia. Tem todas as bibliografias que você pode pesquisar o nome dos autores, o ano que foi lançado, página que foi citado, tal e tal e tal, e vai, voi, choi. Enfim, e também, assim, tirando esses aspectos, você quer entender a análise do comportamento, como funciona a família, o comportamento humano, psicologia. Por exemplo, né, eu estou lendo esse, que é para autista, né, para quem quer trabalhar com isso, mas análise do comportamento aplicada, né, no espectro autista, Ana Carolina Serra e Daniela Mendonça, né, que são os organizadores. É um livro também, por exemplo, se você quer falar de autismo e outras coisas, inclusive família, né, tem as referências, páginas e páginas de referências citadas, todas as citações possíveis. É assim que a gente faz ciência, tá? É assim que a gente lê ciência. Né? Você não cria nada do zero, né? Você tem aí sempre toda uma lógica, né, de aprofundar conhecimentos, né, que já são prévios. Então você usa aquele conhecimento, você amplia aquele conhecimento, mas você nunca deixa de citá-lo, né? Esse livro não tem referências, então assim, ele já não vale de nada. De nada mesmo. Aqui entrou uma seara que eu gosto muito, que é a questão de psicologia de super-heróis, né? Enfim, para quem não sabe, né, o meu TCC lá em 2020, 2021 foi sobre super-herói, foi sobre o Batman, né? Inclusive vou botar aí o nome na tela do meu TCC, inclusive eu tive muitas referências usadas, discuti bastante com vários profissionais, com orientador, com professores no geral. Esse trabalho tomou aí quase 2, 3 anos da minha vida. Há toda uma questão de estudo sociológico também, né, de você investigar ali muito mais do que só o aparente sintoma, né, e aqui o autor cita uma reportagem, vale como referência, vale sim, mas também requer outras referências aí associadas, né, os paratextos. E sobre o Batman, que é uma parte do Batman, do nada, o Batman no meio do livro, ela conclui que não diria que ele é perfeitamente normal, nem perfeitamente saudável, mas que faz todo o possível, apesar do que lhe aconteceu. É a meia verdade, assim, né? O Batman não é meio saudável, ele não é nada saudável, né? Se você for pegar aí a bibliografia do personagem e também você for ler os manuais, desde DSMs, a estudos aí sociológicos, antropológicos sobre depressão, luto, né? Estudos psicológicos sobre luto e todas essas coisas, você vai ver que ele não é uma pessoa normal, ele é o longe do normal, né? Enfim,